Essa é a Rádio Web Avalon. São 21 horas em algum lugar do universo. E aqui estamos nós com a sacerdote Márcia no fundo para dar uma boa noite animadíssimo dela. Muito animado. Boa noite, galera. Que alegria, né? Mais uma vez com vocês. E vamos lá ao nosso programa de hoje. Para você que mandou suas perguntas, olha só, gente, eu vou explicar de novo porque o universo conspira contra o povo brasileiro. Então vamos ajudar, né? Até terça-feira, o programa é quarta. Até terça-feira antes do programa, você manda suas perguntas sobre o tema que foi sorteado. Porque ao final de cada programa, nós sorteamos um tema. Ótimo. Você mandou até terça-feira, sua pergunta vai entrar no programa de quarta. E o que acontece? Você pode me mandar também sugestão de temas para serem sorteados com suas dúvidas. Ah, Flávio, eu queria saber o que é ectoplasma, o que é prana. Temas assim, entendeu? Ah, Flávio, eu quero fazer algumas perguntas que dentro do druidismo a gente possa abordar, tá ok? Vamos lá. O tema de hoje é pactos elementais da natureza. Vamos lá. A primeira pergunta é de Zeus. Devidamente produzido e armado com pentagrama e tudo que ele representa, podemos sim controlar os elementares? Elementais. Que existe uma diferença entre elementais e elementares. Mas foi o que ele escreveu, então. Elementais são os seres da natureza, os gnomos, aqui tudo aí. Os elementares são mortos humanos, ok? Que não baixam ninguém, nem em centro, tá bom? Vamos lá. E no caso, você pode se controlar? Não. Para você poder chegar a esse nível de comando, você tem que ser, no mínimo, sacerdote. Por exemplo, no druidismo existem 2 níveis de sacerdócio. Então você é uma pessoa normal, comum, não tem as senhas, não tem, porque tudo isso foi passar para a humanidade após o último cataclisma. A quarta raiz foi extinta, em tese, né? E alguns iniciados seguiram com esse ensinamento, porque houve uma quebra do pacto com esses elementais. Eles ficaram muito revoltados com a raça humana, a quinta raça, sabe como é que é, né? Então só aqueles que são detentores desse conhecimento é que têm esse livre acesso a fazer isso. Mestre, quais são os reis dos elementos que são evocados no druidismo ao se montar o círculo? E as devidas cores para cada quadrante? Olha só, isso é um pensamento e um conhecimento sacerdotal. Por quê? Vamos lá, em primeiro lugar você monta, não existe essa coisa de generalizar os elementais. Você tem um objetivo. Para que você vai fazer esse ritual? Entendeu? Qual o sentido disso? É uma pergunta que se faz em todos os grandes grupos iniciados. Para que nos reunimos aqui? Para que você, sacerdote, está fazendo ali? Mesmo sacerdote, você precisa de autorização. Mas me perguntando, mestre, quando é que a gente vai ter autonomia? Não vai ter autonomia, cara. Você sempre vai ter que ter autorização. Você tem que estar autorizado. Porque a primeira coisa, ainda mais que vocês querem falar logo com um rei. Olha só, mania, isso, acho que são, né? A pessoa quer falar com o rei da... Não, gente, você vai falar com o representante do seu patamar de sacerdócio, entendeu? Também quando minha voz está baixa, ninguém está ouvindo. Ah, é? Então fala mais alto aí um pouquinho. Não ouvindo. Sei que muitos irão perguntar isto, mas como é feito os pactos com os elementares? Quando faço um espaço controlado e ofereço pedras e moedas aos gnomos e seu rei, já se configura um pacto? Não, de maneira nenhuma. Os pactos são realizados nas iniciações. A iniciação druida, ela faz os pactos com cada senhor regente, cada elemento. Faz a iniciação do pacto de terra, água, fogo, ar e por aí vai. E aí o que acontece? Para você fazer o pacto, é necessário uma série de requisitos. Não adianta você usar balandral branquinho e achar que vai
ou então que você está usando um pijama de manicômio, ou você está usando uma roupa colorida, que torna você alguma autoridade. Você tem que ter a iniciação. Você então, munido desse conhecimento, é que vai fazer esse pacto. Tá, mas eles não são mendigos, entendeu? Não, amor, dá uma ajuda aí, fala aí. O pessoal fala como se eles quisessem pedrinha, quisessem moedinha, não querem nada disso não, querido. Eles querem outras coisas. Expliquei direito ou não? Mestre, quando montamos corretamente o círculo... Já passei por essa, né? Não. Não? Acho que Só já. corta depois. Mestre, quando montamos corretamente o círculo e evocamos os reis dos elementos, dos quadrantes, é como se montássemos uma encruzilhada dentro do nosso templo? Olha só, quando você fala dois momentos diferentes, onde você está fazendo isso? Dentro do templo, o templo já é configurado para isso, por isso chama templo. Nessas imitaçõezinhas aí baratas que a gente vê por aí não, tá? É templo de verdade. Quando eu falo templo, é templo de verdade. Quando você tem o poder mental, você pode fazer isso na natureza como os druidas fazem. Os druidas verdadeiros, tá bom? Então você vai montar o templo em qualquer lugar, porque tem os elementos certos para isso acontecer. A encruzilhada é uma coisa que pertence a outra tradição, um culto religioso. Entendeu? Vamos. Mary, agora que vai... Sei como criar e dar vida a um elemental para purificação. Também sei que podemos direcioná-lo. Pergunta: pode-se criar um desses elementais para qualquer coisa ou até mesmo matar? Pode. No físico e o corpo mental? Não, mas como assim? Matar o quê? No físico ou mental? Como assim? Não sei. O que ela escreveu: pode-se criar um desses elementais para qualquer coisa ou até mesmo, pontinho, matar? Aí botou no físico e o corpo mental? Entendi. A pergunta mal formulada. O que ela está perguntando, eu posso responder o que eu entendi da pergunta. Que sim, pode se fazer, mas para você fazer um elemental desse tipo, é um elemental artificial. Mas para fazer esse tipo de elemental artificial, tem que estar capacitado. Então o que acontece? Não adianta, isso é nível sacerdotal também. O mago, ele é um pré-sacerdote, ele não é um sacerdote. Ele não tem essa autoridade para criar esse nível de elemental artificial. Você pode criar tudo dentro do seu nível. Porque as pessoas brasileiras, ele pensa que é assim, você fez iniciaçãozinha, não, cara. Você é só iniciado, não passa nada disso. Passa nada além disso. Você tem que fazer as outras iniciações, concluir seu sacerdócio, entendeu? Como acontece por aí. E aí você então vai ter capacidade de fazer isso. Porque o elemental mesmo, se ele quiser te matar, ele vai te matar. Não precisa de sacerdote, não precisa de ninguém não. Tipo um gnomo. Gnomo quiser te matar, ele vai te matar. Você não se incomoda não. Os que mais matam por aí é elemental da água. Mata gente aí a rodo. E outros que eu não vou citar aqui, né? Fada, por exemplo, que é carnívora. Pergunta de Bárbara: existem apenas os gnomos como seres elementais que podemos fazer pactos financeiros? Olha só, Bárbara, os elementais gnomos, na verdade, eles não fazem pactos financeiros. Eles são seres que vivem, por exemplo, são 7 níveis de elementais da Terra. Então, por exemplo, os leprechauns, que são o nível mais alto da hierarquia, eles são elementais da Terra que lidam com metais raros, entendeu? Então, por exemplo, existem a magia elemental, como se diz, que é o primeiro nível, que a gente vai colocando aquela coisa, mas ele vai porque você é iniciado. Por isso que não dá certo. Muita gente reclama comigo: ai, fiz o que eu li, que não sei o que, simpatia, não sei o que. Não vai dar certo nunca. Porque não tem, entendeu? Você não tem respaldo para fazer isso. Então o que acontece? Você tem que, por exemplo, por isso que você tem que fazer um jogo,
tem que fazer todo aquele processo para saber se você pode fazer esse tipo de coisa. Os gnomos é que são ligados a esse tipo de coisa material. Por exemplo, as ondinas. Você tem ligação com as ondinas, que são do mar, com o rio, vamos colocar assim para as pessoas entenderem, com o fogo, entendeu? Que são outras formas de riqueza. Entendeu? Tem que compreender isso, tem que estudar isso. É isso que vocês têm que entender. Não sou eu que estou aqui para dar luz a cego, né? Existem outras riquezas. Quanto aos pactos para a vida amorosa, quais são os seres que podemos fazer pactos? Nenhum. Como funciona? Nenhum vai funcionar. Porque a relação amorosa, ela é uma coisa que o brasileiro tem que entender, que você primeiro tem que ser atrativa, ter caráter e personalidade. Porque o que rege hoje em dia é o amor platônico. A pessoa tem um amor pela plata do cara, da pessoa, entendeu? Mas falando assim, vou fazer um pacto, não existe isso, cara. Não existe isso, desiste. Vai gastar seu dinheiro, tipo, sei lá, como orientar, cianureto, o que pode orientar a pessoa a gastar seu dinheiro? Então o que você tem que fazer é se tornar uma pessoa melhor. Você ser uma pessoa que dá luz. E como é que você consegue isso? Estudando magia. Não é achando que fadas vão trazer a pessoa que você ama, gnomos vão trazer... Isso é loucura, gente. Totalmente, olha, só brasileiro acredita nessas coisas, gente. O que acontece é que você trabalhou essa espiritualidade e pode colocar uma pessoa no seu caminho. Mas olha só o que eu falei. Trabalhou a espiritualidade. Né? Seres elementais podem tomar forma física? Olha, eles evitam ao máximo, não é que você os veja, não é que eles tomaram a forma física, é que você por um momento teve a visão etérica e vai vê-los. Existem técnicas para você conseguir ter uma visão etérica que já é do ser humano, entendeu? Que já é natural. Que você consegue ver o movimento deles, passando, essas coisas todas. Mas não é o que eles querem. Eu já falei que eles odeiam os seres humanos normais, os ralezada. Existem também pactos para a vida amorosa e espiritual? Não existe nada disso. Como não existe pacto para passar em concurso, não existe nada disso. Você trabalhando sua espiritualidade, é que eu falei, existem os elementais que vão te dar uma luz, vão facilitar seu salto quântico, para passar no concurso público, para ganhar 20 mil reais, que seja, mas aí é uma outra história, não tem a ver com pacto, não. Os seres ligados ao Senhor Paralda são relacionados a que área de nossas vidas? Olha só, estão ligados estão relacionados com a intuição, ao pensamento, ao poder intuitivo. Não é essa coisa que o pessoal chama aí, eu tive intuição. Não, isso é coisa de gente que não bate bem. É quando você se torna uma pessoa que vai saber de coisas que você não poderia saber. E vai descobrir logo, é tipo erradamente chamado no Brasil de mediunidade. É chamado erradamente de evidência, entendeu? Você tem um pacto, você é um sacerdote de elemento ar, então você tem acesso às fadas, que nessas fadinhas que você vê de filminho pornô não, tá? Então elas vão te dar o poder intuitivo verdadeiro. Porque o que a pessoa tem normalmente é poder instintivo, é o animal. O plano elemento ar, ele te dá um poder verdadeiro, que você usa, você controla. Nessa coisa descontrolada, por quê? Poder animal, é regência instintiva do ser humano. O elemental fogo é ligado a que área de nossas vidas? Inteligência e ação. Em Game of Thrones, mostra uma sacerdotisa do Deus Fogo. Ela dá inúmeras demonstrações do poder do Deus Fogo, inclusive dá a luz a um ser.
uma sombra que mata um dos senhores do seriado. Fale um pouco mais sobre o elemento fogo. Eu falei, ele vai te dar o poder da inteligência superior, vai te dar o poder da ação, essa coisa do encostado, sabe? E não, te dá atividade, a força, te dá inteligência. Você vai passar a média das pessoas, entendeu? Inteligência. E o Game of Thrones, primeiro que o Game of Thrones não é fiel ao livro. E outra coisa, se você não entendeu, aquela mulher ali é uma escolhida, uma sacerdote, tá? Do Deus fogo que ninguém sabe, não sei, que eu não li os livros, não sei o que ela se refere. Então ali é uma referência para você buscar o que? O desenvolvimento espiritual, tá? Aquilo é uma referência. Tudo que é feito naquele sentido é segredo. Você nunca vai saber como é que tem pessoas super ricas, porque tem gente super pobre, porque algumas coisas as pessoas passam, entendeu? São segredos, gente, são fundamentos. Não é para falar no YouTube, entendeu como é que é? Senão não existir fraco, fracassado e pobre, concorda? Existe algum elemental que ajude nos estudos e concentração? Não, nenhum. Olha só, uma vez na rádio perguntaram assim: poxa, meu pai tinha um Exu tão bom, mas sabe, ele não tem. Porque o Exu, gente, nem o elemental vai estudar, vai pro colégio. Já falei aqui que o orixá não faz concurso. Já falei que elementais não vão em cartório. Entendeu? Nenhum deles vai fazer isso. É o que eu expliquei. Os elementais do fogo são dificílimos de ser acessados, porque será, né? Eles vão te facilitar. Mas você que vai ter que estudar. É você que vai ter que fazer a inscrição do seu concurso. É você que vai ter que fazer o pagar. Eu tô faltando, esquecendo alguma coisa, amor? Entendeu? E as pessoas pensam que eles vão fazer tudo. Não, eles não vão fazer nada por você. Eles só vão te dar um pequeno empurrão. Fácil? Agora a pergunta vai ser de Leão Valente. O que as fadas e salamandras gostam de receber em um pacto? As fadas são duas coisas distintas, né? Primeiro que você fazer um pacto desse patamar, você tem que ser sacerdote. Se você é ralé, esquece. Eles não querem falar com você. Eles querem devorar você. Entendeu? Eles não estão. Se não fosse assim, era fácil. Né? Ora, é isso que você tem que entender. Os elementais odeiam o ser humano. Eles não são amiguinhos da raça humana. Podemos fazer vários pedidos de uma vez a um elemental só? Exemplo, saúde, prosperidade, beleza, etc? Não que na função deles atender desejo do ser humano, entendeu? Então, no caso, um pacto só? Não, vários pactos. Você vai estar super amarrado, super comprometido. Vai estar devendo mais que a banco. Podemos fazer um pacto com gnomos, oferecendo sempre ouro em troca? Ou pode chegar um momento em que ele pede outra coisa em troca? Não sei como é que são esses pactos que vocês fazem, entendeu? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Elementais podem se voltar contra humanos, hein? Só para dar a dica aí, que é o que a gente vê acontecendo em muitos lugares. Fosse assim, a igreja não fechava no exterior, né, gente? Já parou por quê? Será? Nem? Ao realizar um pacto, devemos sempre estabelecer o tempo para a duração do mesmo? É bom, porque elementais querem cada vez mais. Já que os elementais são seres da natureza, posso trabalhar com eles de acordo com as fases da lua? Olha, isso requer um conhecimento profundo de magia.
porque elementais são seres que você pode perder o controle muito facilmente, e conhecendo a responsabilidade, a disciplina do povo brasileiro, eu diria que não é uma coisa muito aconselhável fazer não, sabe? Por isso que você vê essas desgraças acontecendo por aí. E em igreja também, porque a gente está falando aqui, parece que é só no âmbito da magia. Você vai ver igrejas aí acontecendo desastre, né? Que a gente vê sempre. E eu gosto de frisar essa coisa de igreja, para a pessoa pensar que às vezes ela está dentro de um lugar e aquilo ali não é bem exatamente o que está falando, né? Ao combinar de dar uma joia de ouro para os gnomos, fico livre para escolher qualquer joia de ouro que eu quiser Não. e sentir qual a melhor joia que irá agradar os gnomos? Não, senhor, negativo. Negativo que, como eu falei anteriormente, os elementares não estão precisando do ser humano. Não é o ser humano que precisa deles, nem eles precisam do ser humano para nada. Entendeu? Muito pelo contrário. Entendeu? Eles podem fritar você por dentro. Tem aquela morte horrível que os elementares podem fazer com você. Coisas divertidíssimas. Por exemplo, os elementares eles podem diminuir o nível de lítio no teu organismo. Uma morte interessante de se ver. Eles podem diminuir a taxa de cobre do seu organismo. Magnésio, fósforo. Sabe o que acontece quando diminui o fósforo do teu organismo? Teus ossos começam sabe, assim, quebram. Por quê? Porque você está pensando, não existe esse negócio eu quero, não, você não decide nada, rapaz. Quando nós falamos de elementais, nós estamos falando de verdadeiros grupos de seres que controlam, entendeu? Você está cercado por eles, em todos os sentidos. São os gnomos. Não são gnomos, é outra hierarquia dentro do elemento terra, dos cristais que provocam os terremotos, gente. Os tsunamis. Elementais da água, já para pensar nisso, os furacões, elementais do ar. Entendeu como é que é? Agora, há pouco tiveram 3 furacões no Pacífico para destruir aí. Imagina, coisa, né? Então você não escolhe nada, você vai fazer uma coisa que vai agradar a eles, entendeu? E você vai poder seguir o que eles querem. Se é que você pode ter contato com eles, né? Vamos lá. Se um determinado pacto não acontecer aquilo que foi pedido no prazo, o pactuante é obrigado a dar aquilo que foi combinado ao elemental ou não? Fica elas por elas e o pacto é cancelado. Olha só, gente, se você está pensando nesse tipo de hipótese, dar calote nos gnomos, ou em quem você vê isso daqui, o que acontece? Foi isso que enfraqueceu o culto afro aqui no nosso país. Essa mistura de cristianismo com culto afro, sabe? Enfraqueceu muito o culto afro, essa misturinha de que são seres bondosos e que não sei o que, não é só. Eles vão fazer o que der para você merecer, uma série de coisas, de critério deles. Não são seus critérios. Se você entrou nessa mesa para jogar, esteja pronto a perder. Entendeu? Não tem esse negócio de voltar atrás, ficar lá, não existe isso. Eles vão te cobrar de um jeito ou de outro. Porque você, né, amor? A gente vê por aí que as pessoas querem coisas absurdas, né? E acho que os elementares querem transferir sua responsabilidade para os elementais, para os orixás, para os exus. E, meu irmão, olha só, não é assim que funciona não, meu irmão. Entendeu? É tua responsabilidade. Você foi ali no jogo para ver ali qual é. Perdeu, mané. Perdeu, mané. Perdeu mesmo. Que eles vão te cobrar de um jeito ou de outro. E esse lance de ficar jogando a responsabilidade, não, quem fez o trabalho foi o mago fulano, foi o pai de santo ciclano, a mãe de santo ciclano, não sai dessa, que se o cara souber fazer, for sacerdote de verdade, a culpa é sua, a responsabilidade sempre é sua. Entenda isso. Nossa pergunta agora é de Sobral.
O que exatamente faz os elementais? Os elementais mantêm a harmonia da natureza, entendeu? Por exemplo, esse ano nós tivemos um aumento de 65% de desmatamento da Amazônia. Então eu acredito que existam muitos elementais revoltados com a raça humana. Deu para entender? Por exemplo, fica aquele babaca pobre preocupado com o petróleo que desabou, que não sei o que. Pô, você por acaso tem petroleiro? Você entendeu? Quem polui o mundo e destrói o mundo são corporações, meu irmão, bancos. Não é você que está em casa, não. Mas os elementais de cobrar conta vão cobrar de você. Porque aquele cara que está entupido de dinheiro ele vai meter o pé, meu irmão. Porque no passado eles apareciam mais frequentemente do que atualmente? Que as pessoas eram melhores? Se você que está me vendo agora não suporta conviver nem com os teus vizinhos, imagina elemental querer ouvir você, uma criatura que para ele fede pra caralho. Sabia que o ser humano fede pra caralho? Entendeu? Uma criatura enjoada, não sabe o que quer. É acomodado, preguiçoso, não estuda, não lê. Só você que acredita. Por quê? Antigamente, eu digo muito antigamente, tá? Não é 1000 anos e 2000 anos atrás, tá? É bem 10.000 anos atrás, as pessoas eram diferentes e melhores, não é isso? O que podemos fazer para vê-los? Olha só, eu sugiro que você não faça isso, porque você não é uma visão seletiva. Você uma vez os vendo, eles vão matar você, porque eles querem manter uma coisa chamada privacidade. Se você começar a descobrir que eles caminham pela tua cozinha, eles estão ali, tá só te observando, mas estão na dele. Eu não estou nem aí para você, mas a partir do momento que você começar a vê-los, eles vão descobrir isso, e isso não vai ser nada agradável para você. Porque as pessoas têm uma visão muito romantizada das coisas, né, amor? Tudo é muito romântico, né? Agora a pergunta de Horácio. O que seria orixás e exus? Olha só, orixás são devas. Orixás não incorporam ninguém. Orixá não encarna, nunca foi humano. Exu, já falei aqui que nunca foram humanos. Eles são seres poderosíssimos, que é muito bom você ter uma relação amigável com eles, entendeu? Como muitos grupos aí de ficar falando aí que é aquela história, né? Família de quem? Propriedade de quem? Deus de quem? Entendeu? Muita gente fica falando historinha por aí, mas tem uma relação muito estreita com esses seres, sabe como é que é? Qual a relação com os reis regentes dos elementos? Como assim, relação? Não tem relação. Qual a relação com os reis regentes dos elementos? Não entendi essa pergunta, não. Não tem relação nenhuma. Já repassamos, né? Já foi respondido antes. Adão foi criado de terra e água. A magia utilizada por Adonai seria um tipo de magia elemental? Olha só, a criação da raça adâmica, ela foi uma criação de necessidade, porque as outras raças criadas não quiseram se ajoelhar ao opressor. O único que se ajoelhou foi o feito de, dizem, né, água com... Não foi bem barro não, tá, gente? Foi algo pior. Mas... foi como eu diria pra você, foi uma magia divina. Você não quer criar um golem, quer? Cultuar orixás seria o mesmo que cultuar elementais? Não, nada a ver. Nada a ver. Porque o culto do orixá é um culto africano. O culto dos devas está dentro do culto do budismo, entendeu? Para conseguir ver os elementais, seria necessário visão etérica? É. Porque eu não aconselho ninguém. Se tem, finge que não vê.
É possível, através da magia elemental, ocultar objetos e lugares, tornando invisíveis aos olhos de pessoas comuns? Mas não é magia elemental, isso é magia mental. Pergunta agora de Rosana. Qual a melhor época do ano para iniciar um pacto com os elementais da Terra? Melhor época do ano para começar um pacto desses é nunca. Nunca. A não ser que você seja sacerdote, sabe o que está fazendo e tudo aquilo mais, entendeu? Porque quando você se torna sacerdote, você recebe uma gama de instrumentos até chegar lá. Quando você está munido desses instrumentos, é que você vai poder perguntar isso. Porque você então vai ter outra cabeça, outra mentalidade e vai procurar saber para que eu quero fazer pacto com os elementais. Eu já fiz lá atrás e ao longo do meu caminho do sacerdote eu fui refazendo. Porque se você não renovar seus votos anualmente, os elementais não querem um papo com você. Foi claro ou não? Se não for claro, você pergunta, né? Sugere o tema. Quais as consequências e os termos do pacto se não forem cumpridos? Aí depende dos termos e do pacto que você está fazendo, né? No druidismo tem os nossos. Podemos fazer mentalmente esses pactos? Não existe. Não vem com essa coisa assim, sabe, de humano superior que não cola não, entendeu? Pacto com elementais tem que ser feito na marra. É ali mesmo, tá? No duro. Não é no pudim não, meu irmão. Tá? Não tem atalhos. Espiritualidade não tem atalhos. Pergunta agora de Xena. Posso fazer vários pactos? Já foi até... Ele já foi respondido. Mas posso fazer vários pactos com os gnomos? Com um único valor? Não, claro que não. Ou tem que ser separado? Tudo separado e valores diferentes. Ou posso fazer vários sendo que separado? Já respondi. Cada um mais alto que o outro. Até você ir à falência. Vamos ao sorteio para a próxima rádio? Vamos lá. E o tema sorteado foi... vamos ver que tema maravilhoso. De quem? Zeus. Aí, Zeus. Zeus foi sorteado com o tema alquimia, pedra filosofal e imortalidade. Parabéns, Zeus. Tá aí, ó, semana que vem. Mande suas perguntas até terça-feira que vem. Que a próxima rádio é dia 9, correto? Isso. Você tem até o dia 8, tem um feriadinho aí. Você é brasileiro, né? Claro, né? Zeus é papo firme. Mas Zeus é papo firme e o galera que tá sempre aí com a gente. Você quer colaborar com a Rádio Avalon, sair do misticismo barato e fazer sua vida ir para frente? Colabore conosco nessa continha singela que deve estar aparecendo aqui embaixo com a nossa sacerdote Márcia Matos. Eu quero agradecer a audiência toda de vocês. Vamos agora para o nosso ritual da lua cheia, que é somente para aqueles que estão ouvindo a rádio. E até a semana que vem com você e seus gnomos tarados que eu não falei no programa de hoje. Até lá!